matar coelhos, né? Que é um tempo de Umbanda, eu sou dirigente da casa, e sempre que podemos, convidamos, né? Os amigos para vir fazer uma palestra e passar os ensinamentos aqui para o pessoal da casa e para os convidados. O Alexandre já é um amigo aqui da casa, né, Alexandre? Já fez várias palestras, é uma honra muito grande estar recebendo ele aqui. Esse tema tão importante, né? Que é a depressão. Bom. Boa noite. Todo mundo presente, hein? Ou tem alguém ausente? Essa expressão, presente e ausente, eu uso bastante, viu? E tem muito a ver, a gente precisa ter essa curiosidade, esse desejo de saber o que está querendo dizer esse negócio de ausente aí, esse ausente. Isso vai longe. E isso também, claro, que se liga com o tema de hoje, depressão. O que a gente consegue, assim, no tempo de uns 50 minutos, 60 minutos, é apresentar um resumo, né, sobre esse tema, que ele é muito mais abrangente do que possa parecer. E nós estamos fazendo algo muito importante nessa noite, que é tomando gotas de consciência. Gotas, nós estamos tomando gotas de informações, nós estamos começando algo como um tratamento, de preferência preventivo, mas pode ser também terapêutico, né? Curativo. Para aqueles que estão presentes aqui e que já estão sofrendo, né, dessa síndrome, que é a depressão, é natural que muitos estejam passando por depressão, mas não reconhecem, não sabem. E é natural também isso nem me causa admiração, que muitas pessoas não querem nem saber, não querem nem ouvir, né, sobre a possibilidade, na verdade a realidade, delas estarem em depressão, numa fase depressiva. E naturalmente, um distúrbio desse, ele tem vários níveis, né? Então seriam níveis assim de profundidade, né? Você vai descendo, né, até a depressão severa. E a população que também ainda não buscou o suficiente de informações, ela acaba mantendo uma visão da depressão como uma caricatura. O indivíduo que não quer cuidar da aparência, que não quer sair da cama, que está sem disposição, sem motivação para isso, para aquilo, vendo tudo cinzento o tempo todo. Isso é uma caricatura. E a importância de ações como essa, como palestra, ela é imensa, ela é inestimável, de inestimável valor. Eu quero agradecer as pessoas que vieram. Eu sei que algumas deixaram gravando em casa o vídeo, gravando horário político, para assistir quando voltar, para não perder todos os detalhes, né? Eu estava vendo sem querer, assim, passei no computador, não foi procurar isso, né? Aí falava assim, candidatos folclóricos. Eu não vou nem falar o nome dos... Os candidatos, você pensa, nossa, mas esses caras estão entrando na política, mas tudo bem. Depois do Tiririca, né, não tem tanta surpresa, né? Mas olha, tinha lá uma funkeira, um representante do entretenimento adulto, olha que nome legal, né? E um representante de uma facção satanista. E ele falou assim, usando o jargão assim, poxa, se Deus não está dando jeito lá na política, quem sabe botando, né, ao contrário, né? Ele usa esse... Quer dizer, foi uma colocação inteligente, né? Se Deus não está dando jeito lá em Brasília, quem sabe, né? Bota lá um representante oposto, quem sabe. Mas assim, a gente está nesse... Então, quem deixou gravando, você vai poder assistir, fica tranquilo, tá? Vai poder assistir o horário político, outras coisas em casa, não tem problema nenhum. Então, gente... Esse estado de presença e ausência, eu aprendi essa expressão me relacionando com os ensinamentos de um autor que ele tem um best-seller, que eu recomendo vocês lerem. Na verdade, eu não recomendo vocês lerem, eu recomendo vocês se relacionarem com esse conhecimento. Porque o conhecimento, cada livro que você pega na mão,
ele tem um grau de vibração. Ele te coloca num grau de vibração, um grau de consciência. A questão toda é fazer essa matemática, de juntar as letras e chegar numa fórmula. Então, o livro é O Poder do Agora. Ele tem a continuidade, o poder do silêncio, praticando o poder do agora, despertar de uma nova consciência. Ele usa muito essa expressão. E eu estava vendo como que é, assim, o envelhecimento das pessoas, né? E estava vendo um pensador falar, quando a gente faz 40 anos, a gente passa a ter uma visão diferente da vida e não achar que tudo é para sempre, que tudo está longe. Você começa 40 anos, dizem que a vida começa aos 40. Outros falam que começa aos 50, né? Dá mais de 10 anos para me organizar para começar aos 50. Então, quando você está com 40, 45 anos, você tem uma visão diferente, você vê, nossa, como é que as pessoas envelhecem? Como é que aquela pessoa ali, ela tinha um grau de memorização, ela tinha um grau de concentração, ela tinha um grau de atenção à conversa, ela tinha uma capacidade de ler um capítulo, pelo menos, de um livro. Ela não relatava tanto medo disso e daquilo, não ficava espantada. E vai passando os anos, o que acontece, hein? E a pessoa hoje ela está se impondo uma série de limites por uma série de medos. Ela cisma, tem várias cismas, né? Com essa questão da segurança, da insegurança, né? De se sentir desprotegida, de se sentir vítima e tal. E a dificuldade de atenção é algo assim que você só sabe o que é desatenção, desconcentração, quando você souber o que é concentração e atenção. Não há outro caminho. Você precisa conhecer, lidar com pessoas que conseguem se concentrar, conseguem estar presentes diante de você, para conversar com você presente, olhando nos seus olhos, interagindo com as frases que você fala, respirando e esperando você dar uma pausa para ela falar em seguida. Eu não sei se você se reconhece o que eu estou falando nesse momento. O que a gente não pode achar que é normal. Está tudo piorando sim, mas isso não é normal. Então você passa a ver os anos e tudo, a pessoa não consegue Você pede ela para ler uma página, não consegue ler. Dá uma confusão na cabeça, não consegue ler uma página. Antigamente ela conseguia ler um livro, pegava um livro. Aí aconteceu tantas coisas nesse processo de envelhecimento, de desgaste do cérebro, né? Aumentado pela ansiedade constante, né? Por um estado de angústia, né? Por deficiências nutricionais e acrescentados ainda de aquela lista de medicamentos que se toma. Às vezes sem saber exatamente por que está se tomando tantos medicamentos. Então soma isso tudo, você vê as pessoas envelhecendo como um todo, né, o corpo, e especialmente o cérebro delas. Vai envelhecendo em velocidades diferentes. Então por isso que nessa visão da psicoortomolecular e na visão biológica, o ser humano tem várias idades também. É normal que a gente até compreenda que nós temos uma idade da consciência, uma idade consciencial, que ela muda. De acordo com o nosso esforço, no nosso caminhar, essa idade muda, ela se ajusta. Nós temos a idade cronológica, a idade da certidão de nascimento. Nós temos a idade biológica e celular. E é dessa idade celular, especialmente, que nós estamos mais enfocando. Então, quando a pessoa se descuida, né, não vai buscar as informações necessárias, não vai buscar fazer mudanças nos seus hábitos, maus hábitos, né? O que acontece? Ela se entrega, ela vai indo numa correnteza, como um barco sem vela. Muitos de nós estamos assim, barcos sem vela. Para onde soprar eu vou. Está soprando para cá, eu vou para lá. Não tem, mas você não tem um mapa, você não tem um traçado onde você quer chegar,
daqui a 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos? Não, não pensei nisso. Sim, é normal. Normal, mas não é saudável. Você escutou isso? Eu não sei, não pensei nisso. Então você conversa com as pessoas, elas liam um livro, depois passaram a conseguir ler um capítulo só. Agora não consegue ler uma página. E se você dá meia página, tem dificuldade. Se você acaba de falar com ela, você percebe que ela está ausente, pergunta, às vezes, então, o que você acha disso? Ela te fala, hã? 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 Então, o que a gente está falando? Nós precisamos de uma referência, de um mapa para seguir. Porque o que está acontecendo são muitas ventanias que vão levando daqui para lá, daqui para lá. E isso tudo é agravado com o fenômeno da intercomunicação, das interconexões, do mundo virtual, do mundo da internet. Muitas coisas graves estão acontecendo com crianças já. Criança nos seus joguinhos, vivendo um mundo paralelo, adolescentes nos seus joguinhos, nos seus teclados, e os adultos também, e os idosos, né? O pessoal da maturidade está entrando, mas tem que entrar, né? Com uma referência. Vivendo o mundo à parte, o que acontece? O cérebro vai formando vários vícios. E ao invés de ele ser bem estimulado, existem áreas do cérebro que serão atrofiadas, subdesenvolvidas, porque são subestimuladas. Ao mesmo tempo que nós vivemos tantos estímulos, queremos fazer tantas coisas, mesmo que a gente nem saiba o que a gente quer fazer, a gente quer fazer tanta coisa num dia, quando vê, fala, não deu tempo, não fiz aquela coisa básica. O que aconteceu? Me distraí. Você, admitindo ou não, você se distraiu muitas horas da sua vida, que foram somando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 3 dias. Porque você também não sabe ainda, você não estipulou para você o que é prioridade. Então você se distraiu. Aí vem aquela frase daquele grupo de rock, esse grupo tem mais de 30 anos, que tem um momento que ele fala assim, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora eu vivo dentro dessa jaula como os animais. Já ficou, claro que ultrapassado, né? Essa música deve ter uns 20 anos. A televisão me deixou burro. Eu me distraí com os estímulos. E não dei conta de coisas básicas. Entende? Então, para que serve palestra? Você sai de uma palestra, sai da sua casa, né? Deixa de assistir uma programação na TV que você já convencionou, deixa de um dever de casa que já convencionou fazer. A palestra ela começa sendo um exercício de você, né, modificar um pouco as rotinas. O ser humano ele é envolvido em diversos maus hábitos, entende? E quando o ser ele quer dar um passo em direção à mudança, logo ele escuta, ele quer fazer uma ação, ele logo escuta a contração. E a voz que diz dentro de você é assim, deixa a si mesmo. Aí outra voz fala, não, mas se eu mudar isso e tudo, se eu for ler aquilo, se eu procurar um outro profissional com outro ponto de vista sobre esse meu problema, aí a voz da estagnação diz assim, deixa como está, vai dar trabalho esse negócio aí, não vai mudar muita coisa. Então essa é a nossa, isso eu estou falando só um pouquinho da nossa experiência de consultório, de cerca de 18 anos de consultório. E, na verdade, eu tinha um mapa de lidar com saúde mental. E foi acontecendo, e naturalmente, quando a gente vai e constrói essas lentes, que é a capacidade de olhar em detalhes uma realidade que o outro talvez não esteja conseguindo olhar ainda, quando a gente então constrói isso, vão surgindo todo dia quadros diversificados de tipos de ansiedade, tipos de pré-pânico, tipos de pânico, tipos de depressão e tipos de envelhecimento do cérebro.
E a gente foi voltando o nosso estudo na área nutricional para uma área chamada também de neuronutrição. Nutrientes para o cérebro, para o sistema nervoso, visando proteger as células do sistema nervoso dos diversos estresses, que são diversos mesmo, e que são destrutivos, né? Lesivos às células cerebrais, e podem, quando o ser humano ele é atingido por esses diversos estresses, parte deles são mesmo da alimentação, ele entra então no envelhecimento mais acelerado do cérebro. Depois de um tempo vai ficando muito difícil de reverter esses quadros. Então, para que serve a palestra? Né? Para dar uma injeção de informação, construir consciência, né? Abastecer vocês de informações que mude a direção para onde vocês estão indo e começa a estabelecer um mapa para onde vocês estão indo e para onde querem chegar. É preciso que vocês queiram chegar num lugar seguro e saudável. Então, se você quer evitar sofrimentos amanhã, mesmo que você tenha hoje 20 anos de idade, assista palestras, escolha programas bons de televisão, que falem sobre a proposta de saúde, e não falando exatamente de doenças. A gente confunde muito isso. Às vezes, né, você precisa ter já um olhar treinado para identificar a diferença entre um programa que fica discorrendo a doença e um programa que faz proposta de saúde. Tem diferenças aí que é preciso você treinar para então se perder tempo também. Assistindo programas que falam discorre perfeitamente do que é a doença, para dizer que o tratamento é cirúrgico ou é de uma medicação para o resto da vida e que você vai lidar com algo que vai piorando mesmo. Isso é uma situação. E outra situação é falar da medicina complementar, que apresenta mais propostas no sentido de levantar a saúde das pessoas, recuperar a saúde das pessoas. É diferente. Tá? Então, se você quer sofrer menos amanhã, faça algumas coisas hoje. E se você quer ter resultados diferentes daquele que você vem tendo, sobre diversas áreas da sua vida, então faça coisas diferentes a partir de hoje. Aprenda a escutar essa voz, a voz da estagnação dentro de você, que ela fala as mesmas coisas. Isso vai dar trabalho, isso não sei o quê. O meu caso não precisa de tanto isso. Isso não é para mim, isso é para aquela pessoa. Também tem muito isso. Você escuta uma situação, por exemplo, sobre depressão, aí você automaticamente, de uma forma, às vezes, né, já exagerada, pensa sempre em alguém. Talvez isso seja um movimento da sua mente de deixar você por fora dos cuidados. A gente escuta muito isso. Você pensa numa coisa e fala assim, olha, professor, aquela pessoa precisa disso, hein? A gente pode pensar assim, mas aquela pessoa não está aqui. Por algum motivo, não foi possível, oportuno, que essa pessoa estivesse presente. Mas você está presente. Ok, gente? Vamos em seguida. Que a gente pode começar fazendo algumas perguntas assim, né? Como saber se alguém está depressivo? Isso é para gerar realmente reflexões, né? Um exercício no cérebro. Como saber se alguém está depressivo? E se é algo leve, moderado ou grave? Esperar soluções da psiquiatria medicamentosa é sensato? Ser afetado pelo medo, inquietação constante, ansiedade, pensamentos acelerados e desconexos, compulsões alimentares, insônia, tem relação com a depressão? Se não houver o tratamento adequado e global, quais podem ser as consequências na vida da pessoa? Esse ponto é algo que a gente deve realmente pensar, viu? Tem pessoas que a gente conhece e fala de uma proposta nutricional para elas sobre a diabetes. E ela pode vir
e dizer assim, mas a nutrição ou a terapia ortomolecular cura meu diabetes? Você pode dizer, não posso te prometer que cura. No entanto, gera uma proteção muito especial sobre todo o quadro do diabetes. Protegendo, evitando complicações que são de um sofrimento imenso. Então, de acordo com como a gente argumenta, como a gente raciocina. As pessoas pensam, tal pessoa já tem depressão há algum tempo. Mas já acostumou. Realmente. Tem sentido. Já acostumou mesmo. O ser humano acostuma com uma má qualidade de vida. Ele acostuma com um péssimo sono. Ele acostuma com a sua memória declinando, perda de memória, com a dificuldade de se concentrar nas coisas, com o desinteresse em aprender coisas novas, em exercitar o cérebro para fazer uma conta. Ele vai se acostumando com o casamento para lá de acabado, de esgotado. Ele vai se acostumando, sim. O que é importante é tema de uma outra palestra minha. De uma outra palestra eu falo de doenças autoimunes. A gente pode colocar perfeitamente a síndrome de depressão como uma dessas doenças autoimunes, que eu vou introduzir agora um trecho disso aqui. É o seguinte, nós de alguma forma conversamos com a gente mesmo, o tempo todo, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala. E naturalmente, o resumo disso, a matemática disso é o estado de vibração. Ok? As nossas células gravam o tempo todo essa nossa vibração e esses nossos registros emocionais. Então, resumindo, quando uma pessoa já acha que não vale a pena lutar, não vale a pena melhorar, não vale a pena modificar uma relação, seja de namoro, seja uma outra relação familiar, seja uma relação conjugal, quando ela começa a achar que não vale a pena se dar cuidados, ingerir alimentos de qualidade, ingerir suplementos alimentares de qualidade. Se eu falo suplementos é porque é algo que não está na alimentação, é algo que vem complementar a alimentação. Isso já é um consenso na nutrição mundial. Você precisa se alimentar com qualidade ou seja, mais, suplementar. E se acostumar com a ideia e com esse novo hábito de suplementar, sim. Por quanto tempo? Basicamente, durante a sua vida. Substituindo elementos, tá? Para isso você precisa o quê? Aumentar o seu nível de informação para você já saber o que é bom e, naturalmente, ainda ter um profissional ou dois que conheça dessa área para orientar você. Então, se a célula ela grava essa informação que não vale a pena, ela baixa a competência imunológica, ela baixa a capacidade de lutar. Então não faz sentido, se o discurso, se o movimento da pessoa é anti-vida, por que as suas células teriam um movimento diferente desse? O movimento das células também é de anti-vida. Então, se você pensar, tem um autor que ele lançou isso, é uma frase forte, puramente realidade. O autor é um francês chamado David Schreiber. Ele é autor do best-seller, muito recomendável, Anticâncer, onde ele fala dos comportamentos das pessoas que estão lá no hospital na atualidade, mas os comportamentos que elas tiveram na vida são parecidos. Isso aqui a gente pode colocar tema de um outro dia. São parecidos os comportamentos e eles envolvem essa música, essa repetição. Não vale a pena lutar. A sua célula grava, não vale a pena lutar. E o Dr. David diz,
Tome uma série de cuidados, claro, com alimentos, evitando os venenos do ar, da exposição de venenos do ar, exposição que entra pela boca. Proteja-se para não acordar o câncer adormecido em você. Ele fala assim mesmo. Porque todo mundo, todo corpo humano, ele tem dentro dele um percentual mínimo de situações cancerígenas. Que se não tiver um controle de qualidade da função imunológica, não vai lutar, né? Não vai haver um trabalho chamado de fagocitose, onde células específicas, bem treinadas, né? Células de elite do sistema imunológico, devoram, né? E já deram o nome de linfócitos T e de natural killers. Então, são células que elas lutam a favor de você pela vida. Agora, você imagina como é a gravação dessas células numa pessoa que, mesmo que ela não saiba que ela está em depressão, ela diz de alguma forma, não vale a pena lutar, não vale a pena fazer isso. A mensagem é, eu estou desistindo. Aí se perguntar, você está desistindo? Ela fala, não, talvez não. Ela pode dar até uma justificativa, mas na verdade ela está desistindo da vida. Então, gente, a minha função com responsabilidade é informar e é compartilhar da consciência, acima de tudo consciência e depois conhecimento. Porque o conhecimento sem uma consciência adequada não faz tanta coisa. Mas o conhecimento com a consciência adequada faz muito. E claro, oportunidades para falar isso, como agora que a gente está falando aqui para vocês, isso vai para o web, para o mundo todo, essa mensagem, essa palestra. Então, as pessoas acham, não está acontecendo nada. O que esse incômodo que eu estou sentindo, simplesmente vai passar. Esse também é uma armadilha também da mente. O que você está sentindo merece que você dê atenção a isso, busque pessoas que tenham condição de lidar com isso, para que isso possa mudar. Então, se você não dá atenção, uma atenção saudável, raramente isso vai mudar sozinho. Muitas vezes o que vai acontecer é que isso vai se transformar num outro problema depois. Então, isso me lembra também conhecimentos da medicina biológica, que para a gente ver a medicina biológica, das representações da medicina biológica é a homeopatia. Outra é a homotoxicologia. Homeopatia tem um número de pessoas formadas, médicos e não médicos, que conhecem homeopatia e praticam homeopatia. Homotoxicologia tem um número muito, muito menor ainda. E tem uma frase, uma lei, né? Que ela diz que se você abafar o sintoma do seu corpo, principalmente aquele que surge na pele, se você abafar, ele volta, e esse fenômeno chama-se de supressão. Se você suprimir o que está dando sinal e já foi para a periferia do seu corpo, o que você faz, na verdade, é mandar de volta, e ele vai se reorganizar, vai se fortalecer e reaparecer mais forte. Aí, se você manda de novo ele de volta, ele se reorganiza para voltar mais forte. Até que daqui a um tempo, não há mais condição de lutar com aquilo. E isso é o que foi feito na vida de tanta gente. Aparece problema de pele, passa uma pomada com corticoide. Toma Decadron, dexametasona e outras famílias daí. Isso é o chamado normal. Muito sério isso. Então, aquele fenômeno, aquele quadro pode desaparecer, mas ele não curou de forma alguma. Houve uma maquiagem na situação. Então é importante que você escute isso, né? E compartilhe com as pessoas do seu relacionamento. Entende? Por ser uma informação, inclusive, que só uma minoria acessou. Então, as situações que acontecem com você, se você suprimir, sejam elas emocionais ou físicas, elas vão se reorganizar e vão voltar mais fortes. E como tem gente fazendo isso?
Por isso que está aqui. O último ponto. Se não houver um tratamento adequado, quais podem ser as consequências na vida da pessoa? Eu não citei aqui, em conversas com realmente um honorável neuropsiquiatra com ação nutricional, ele é um gaúcho, chamado Juarez Calegaro, em congressos e tudo. Tivemos muitas conversas, almoços, tudo. O que ele falou na época, já tem uns 12 anos. Olha, todo esse pessoal aí, ele falou, quer dizer, ele estava na frente, sempre na frente. Esse pessoal, as mulheres são mais propensas à depressão mais do que os homens. Mas as mulheres têm uma chance, isso a gente observa, de correr um pouquinho de atrás, de levantar a antena, falar, acho que aqui tem uma coisa legal, vou ali. O homem, ele muitas vezes entra naquela situação de eu sou forte, eu me basto, e isso aí não acredito, não sei porquê, muitos homens, tem uma predominância dos homens que eles pensam assim, acho que eles vivem um mito do super-herói. E eles acham que aquelas coisas não vão abatê-los, não vão derrubá-los, e aí vai retardando e tudo. Então, quando às vezes um homem vai buscar uma ajuda, aquilo já está muito mais grave também. Tem exceções, claro, mas isso a gente vê assim numa média. Então, as mulheres são mais afetadas pela depressão. Então, essas mulheres que estão tendo depressões longas, recuperam um pouco, não recupera bem, depois volta, decai na depressão, elas são candidatas ao... Que doença neurodegenerativa triste, que mantém a pessoa completamente ausente em vida. Alzheimer. Então, as mulheres tendo depressões constantes são candidatas ao Alzheimer. Não se tem estatística de qual percentual, não se tem essa estatística ainda. São candidatas ao Alzheimer. Então tem muitas coisas que a gente precisa realmente mudar essa ideia de, isso aí e tal. E outra coisa, a depressão não é uma doença exatamente no termo técnico da palavra. Mas pode dizer, olha, a depressão é uma doença, não está errado. Mas se você... Porque a depressão não é uma doença. Como assim? O raciocínio é, doença é algo que tem uma origem esclarecida. Então a depressão ela é uma síndrome, porque ela é multifatorial. Ela tem várias origens. Então é assim, para simplificar para vocês entenderem. Você está em cima de uma cadeira. Essa cadeira tem 4 pés. Cada um dessa é um fator, é uma solução. Em cima dela tem um peso que vamos chamar que aí seja a doença, em cima da cadeira. Então, se 4 pilares sustentam a doença, como que as pessoas vão querer, vamos só raciocinar, tratar isso, esses 4 pilares, é multifatorial, é global, dando medicação? Talvez vocês não tenham pensado nisso também. Então, se você tem algo sustentado em 4 pilares, vamos que tratar com medicação, o tratamento químico, seja um pilar. Como que você vai tratar e vai resolver algo que tem 4 pilares, cuidando de talvez um, ou talvez menos de um ainda? Não vai. Então, a proposição da nutrição específica para o cérebro é fornecer, através de elementos específicos que são formulados para a pessoa, após avaliação, interpretação do quadro dela, fornecer suplementos específicos para nutrir neurohormônios, substâncias ligadas ao comportamento, a capacidade de confiança, a capacidade de otimismo, a capacidade de motivação, a capacidade de tomar atitudes, a capacidade de elevar a autoestima, a capacidade de mudar essa mensagem do eu desisto para eu luto, eu persisto.
Entende? Então existe, isso é uma área que a gente pode trazer também um outro dia também aqui. Existe então, para alimentar a serotonina, além, claro, que vocês viram falar do chocolate, mas não é qualquer chocolate, né? Na verdade é o extrato do cacau. Para alimentar a serotonina, que é um neurohormônio importante, para alimentar a dopamina, outro fundamental, para alimentar a noradrenalina, outro fundamental, para alimentar a ocitocina. Então você tem aí a feniletilamina, a fosfatidilcolina. Você precisa de nutrientes específicos para alimentar, para nutrir, para o organismo conseguir sacar da sua conta de nutrientes e utilizar essa matéria-prima para o seu dia a dia. E uma pergunta que sempre eu lembro quando eu falo de algumas coisas, sempre eu lembro, depois de mais de 10 anos dando palestras e entrevistas e tudo, sempre eu lembro, eu me pergunto, mas por que isso não é muito mais conhecido? A gente conhece há um tempo, mas por que isso não é muito mais conhecido? Acho que vocês deveriam se perguntar, por que isso não é muito mais conhecido? Né? Aí eu começaria a responder, só começaria. Interessa a alguém patentear o selênio, ou o zinco, ou o magnésio, ou o lítio, ou o fósforo, ou o ômega 3, ou o ômega 6, né? Ou a melatonina para tomar? Interessa alguém patentear isso? Que mundo que nós vivemos? Interessa alguém patentear isso? Então, como não interessa, isso também é discutido no livro Anticâncer, como não interessa, isso vai indo como pode. Então, aumentar o nível de informação da população, com pessoas que frequentam palestras, é um tratamento, é uma medida de tratamento para realmente mudar esse quadro, levantando a informação de vocês. Outra coisa também, assim como você vai muitas vezes com vários profissionais e você não tem um recurso claro para identificar que você está depressivo, em que nível que está, assim também como tratar algo que é plural, com um único suporte, que seria o medicamentoso, ao nosso ver também ele é bastante incompleto. Assim também as estatísticas sobre a depressão também não colaboram. Existe uma estimativa que seja 15% da população do Brasil, por exemplo. Depois, por outro raciocínio, ela chega a 45%. Alguém já pensou nisso? Só queria que você levantasse a mão para me ter ideia. Que próximo da metade das pessoas do Brasil, seja ou de outros países também, não é tão diferente, estão afetados pela depressão. Eu acredito que isso, porque eu trabalho devagarinho. Entendeu? Eu acredito que sim, porque eu sou farmacêutica, trabalho em drogaria e é incrível o número de medicamentos que se vendem. E o desespero das pessoas que não conseguem comprar. A colega está dizendo que por trabalhar e lidar com uma realidade que poucos conhecem, que é no balcão das drogarias, ela já chegou a ter essa noção, sim, de que a depressão vem afetando aí próximo da metade das pessoas. É um ponto de vista também um pouco privilegiado. Quer dizer, é chocante, mas assim, pouca gente tem essa oportunidade de ver essa realidade, né, crua. A correlação estão totalmente associadas estresse com depressão. Significa o quê? Viver muito tempo sob estresse te coloca já na trilha da depressão. Você começa a descer para a depressão. De acordo com sua capacidade de reação, você sai ou aprofunda mais na depressão. Então, uma definição também até mais atual do estresse, porque o estresse já tem uma definição de cerca de 80 anos.
Ele é a reação do organismo a agressões de ordem física, psíquica, química, eletromagnética, capazes de prejudicar o equilíbrio orgânico. Então, porque até um tempo atrás não havia entrado a expressão eletromagnética, né? E a gente tem um corpo biomagnético, um corpo bioquântico em torno da gente, que ele interage com tudo isso aí. Isso só uma lembrança também, uma lembrança antiga. Há muito tempo atrás, eu gostava, mas não é mania de velho não, tá, gente? Eu gostava de fitas cassetes. E eu gravava umas fitas cassetes e colocava para tocar no carro. E viajava e tudo, e umas fitas bem legais e tal, com flashbacks e tal. Aí, quando dava o sinal do celular, alterava o sinal da fita. Eu falei, não é possível. Mas é possível sim. Quando está entrando o sinal, que ele tem uma expansão maior, né, da radiação, altera a música da fita, assim como também altera a música do rádio, vai alterando tudo. Então, né, nós somos também corpos biomagnéticos. Nós interagimos com isso o tempo todo. Quando vem o tema assim, também fala-se pouco. Foi descoberto lá na Índia, um cara aí que não é tão notável, que o uso do celular tantas horas tem um forte favorecimento ao tumor do cérebro. Foi, então. A quem interessa divulgar isso? Tem que pensar. A quem interessa falar sobre alimentação, nutrição funcional, ortomolecular? Quem interessa? Você tem que pensar nisso tudo. O processo ansioso e depressivo, ele tem aí bases importantes, por isso que precisa de um tratamento. Só a primeira aqui, ela é a mais complexa que existe. Ela é a mais complexa que existe. Crenças instaladas. Olha, tem gente em tratamento há alguns anos para modificar crenças. Entende? Porque... E felizmente surgiram métodos, né? Naturalmente tudo dentro da área complementar, para ajudar a dessensibilizar as crenças. Então, a gente não percebe pouco isso, né? As crenças que nos dominam tornam a nossa vida muito infeliz, muito limitada, muito empobrecida, muito sombria. São muitas crenças, muitas crenças. A gente pode falar, usar uma brincadeira, a gente pode rir, são muitas crenças, muitas. Para você ver, você pode ter um exemplo, 2 irmãos podem ser gêmeos, recebem a mesma notícia. Olha só, hein? 2 irmãos, mas são diferentes, são gêmeos, mas eles têm naturezas diferentes, horizontes diferentes, alcances diferentes, interpretação dos acontecimentos diferentes. Um recebe a notícia, os 2 trabalham, falam, olha, a empresa houve uma modificação e ela vai te transferir para outro estado. Um fica muito alegre, toma uma injeção de endorfina simbólica, de dopamina, começa a projetar mais ideias, se expande. O outro encolhe, o outro irmão encolhe e deprime. Baseado em quê? Sistema de crenças. Dei um exemplo para vocês verem como que é. Podem ser irmãos, mas tem crenças diferentes sobre aquilo, sobre isso. Então tem gente que não pode, não se sente bem olhar para o mar, tem crenças sobre o mar. Se aproximar próximo da água, aí afloram outras crenças. Tem pessoas que não conseguiram assumir a direção do carro. Tem uma série de crenças. Tem pessoas que não saem quando está chovendo, nunca, ou estiver relampejando. Uma série de crenças.
Aí tem um cantor aí que sofre bastante, né? Que foi construído pela mídia, e ele depois de muitos anos assumiu, eu tenho depressão. Mas todo mundo sabe das manias dele. Só entra e sai pela mesma porta, e não usa, praticamente só usa só um tipo de cor, ou algumas outras cores, não usa marrom nem preto, e nem roxo, e vai. Não é difícil, quem conhece um pouco de comportamento, só olhar para ele e ver que ele sofre há muito tempo de depressão. Entende? Porque depressão é uma área, entendeu? Isso vai expandindo para vários tipos de comportamentos. Um deles são de manias. Esse estado que já te deixa predisposto à depressão é o estado do estresse, onde já há um desgaste. Você está desgastado pelo estresse. Um dia depois do outro, um dia depois do outro. Aí a gente fica pensando, poxa, mas hoje tem tanta informação disponível, inclusive na internet, para as pessoas modificarem isso, irem lá e fazerem uma reforma, um novo plano, né, um novo projeto de saúde para si mesmo. O que acontece? Aí a pessoa pensa, não, vou fazer uma viagem legal, vai resolver. Acredita nisso mesmo? Você só vai levar o seu estresse, sua angústia e a sua depressão e vai olhar para aqueles lugares. O que vai mudar? Não vai. Não vai. Então, tem uma palestra que nós vamos também trazer aqui, que ela vai introduzir uma noção que é mais importante do que parece. Uma noção sobre uma expressão que vocês não conhecem, mas ela se alastra, ela é um ácido, ela vai corroendo, ela vai se filtrando na vida, nas relações. Essa expressão, esse conceito chama-se normose, que tem a ver com um estado doentio, normal, mas é uma doença mascarada de normal. São comportamentos normóticos, comportamentos já adoecidos, mas eles estão encapados pelo sistema que tem o interesse dele, inclusive o sistema consumista, para que aquilo pareça uma coisa normal. Então, embalado nesse normótico, a vida vai seguindo assim, né? A pessoa, ao invés de fazer uma viagem, por exemplo, ecológica, onde tem ali tratamentos naturais, alguém vai convencer ela a fazer um cruzeiro. Pô, mas que diferença. Que propósito diferente, né? Aí ela vai, por que você não foi naquela viagem ecológica? Não, porque eu ia sozinho. E lá no cruzeiro ia uma turma. Então, o que acontece? Olha esse raciocínio interessante. Como eu ia estar com muita gente, eu não ia nem conseguir pensar na minha depressão. Aí que tá, né? Talvez seja outra coisa. Você não ia conseguir se ouvir, se olhar e se dar cuidados mais uma vez. Você vê, então a pessoa fala de uma forma e o profissional de saúde interpreta e devolve de outra forma. Não, o que você está dizendo é que você não ia conseguir olhar para você por mais um tempo, né? Agora, naturalmente, para você ter esses encontros, você precisa começar a acender um amor próprio, um amor por você mesmo, porque sem isso é impossível. Tá? Esse amor próprio eu associo diretamente com a chama, isso é uma chama de autocura. Então as pessoas que a gente consegue em trabalho de grupo, em trabalhos individuais, terapêuticos, elevar a chama da autocura, você está elevando o amor próprio. Elevando o amor próprio, você está elevando a autocura. Então tudo começa a dar mais certo para aquelas pessoas. Agora, quando a chama do amor próprio ela vai se recusando a responder aos estímulos, tudo fica muito difícil. E aí você vê esse ir e volta, e aí vem aquilo que a gente falou, a situação aparece na pele, simbolicamente, e você passa alguma coisa para ela sumir. Tá? E no olhar biológico, isso não é tratamento, isso é controlar e sufocar os sintomas, é calar sintomas, é muito diferente.
Algumas pessoas estão se programando para fazer isso, já fizeram e querem fazer isso durante o tempo das suas vidas, calar sintomas. Outras, até mesmo revestidas de coragem, né? Coragem que nasce no centro do peito, diz, não, eu vou olhar para os meus problemas, eu quero olhar para os meus problemas, eu quero olhar para as minhas deficiências e eu vou fazer diferença sim. Outras querem remediar. Agora, seja qual for a escolha, faça consciente. Para a gente ver que sempre no quadro depressivo, no histórico da pessoa, pode haver um desses fatores, são fatores fortes, que a gente pode dizer também que são traumáticos. Perda do cônjuge, perda de familiar ou amigo, doença grave na família, falência empresarial ou mesmo dificuldades maiores, né, limitações maiores financeiras, perda de emprego, mudança de país e de estado, conflito e pressão nos relacionamentos, diagnóstico de doença grave em si, nesse caso, aborto, acidente de trânsito, vítima de violência, né, agressão, roubo ou sequestro, limitações do envelhecimento, é um fator também que deprime também a pessoa. Na chamada gênese, né, na origem da depressão, ela tem essas diversas subdivisões aqui. Ou seja, tem pessoas que vêm, que elas funcionam assim, recebendo uma forte influência familiar do DNA, onde houve depressão, né, nos seus familiares, e ela reproduz isso de alguma forma. Mas aí tem outros fatores também que são um pouquinho mais detalhados, um pouquinho secretos, né? Estava fazendo uma pesquisa há muito tempo sobre farmacologia. E rapidamente eu lembro de um trecho dessa pesquisa. É que faz tempo isso. No Canadá, eles têm um sistema de saúde que não é perfeito, mas o farmacêutico tem uma esfera de ação muito maior do que no Brasil, impensável. E eles têm um banco de dados onde eles conhecem, é mapeado por regiões, e tem as farmácias ali. Todas as farmácias têm um banco de dados dos moradores, onde eles vão prestar atenção na chamada interação medicamentosa. Isso passa despercebido, imagina. Numa consulta de 10, 15 minutos, o que é possível, né? Então, essa má interação medicamentosa que vai acontecendo com a continuidade e dados que realmente escapam, também é um fator favorável à depressão. Isso por si só. Outra situação que a gente está falando aqui, a intoxicação, quando também isso fica acumulado e começa a comprometer funções, por exemplo, dos rins, do fígado, do pâncreas, do intestino. E o bloqueio na absorção nutricional. A gente gosta de explicar que todo ser humano tem um banco de nutrientes. Você tem um banco com cerca de 50 nutrientes. Uma conta e suas subcontas, 50 nutrientes. O organismo, para suas funções, que não para, né? A gente não percebe, mas o organismo não para de funcionar. Você não para de respirar. Ele vai sacando na conta tudo que ele pode. Agora, como será que está a nossa conta, hein? Com esse estilo de vida que a gente tem, com a qualidade dos alimentos e com o desconhecimento sobre os suplementos. A realidade dos suplementos que nos oferece, que modifica a nossa vida para melhor. Como será que está o nosso banco, né, de nutrientes? Então, você já tem um banco com deficiência, de regra. Com a entrada do medicamento, vai havendo um saque. Ele vai saqueando. E o organismo vai tentando se adaptar como pode. Daí ele vai entrando em disfunção. Um estado pré-doença. Disfunções. A maior parte dessas disfunções
só aparecem em exames quando elas já evoluíram, já estão muito próximas de doenças ou já cruzaram a fronteira da doença. Isso que é importante vocês raciocinarem. Então, outro ponto também realmente chocante. Chocante para quem já abriu essa lente dessa realidade. Viver a vida esperando resultados de exames, esperando fazer alguma coisa baseado em resultado de exame, embora pareça razoável, num outro olhar, não é razoável. Não é de bom senso. Existem muitas coisas que você pode fazer pela sua saúde tendo exames normais, antes que os exames deem alguma alteração. Isso aí é um ponto também assim, de um diferencial grande desse pensamento funcional e biológico e do pensamento alopático, né, da medicina alopática. Então, a área da medicina funcional, da medicina biológica, da medicina nutricional, raciocina assim. Você pode fazer um monte de coisas hoje, mesmo estando nos seus exames normais. Isso é uma grande vantagem. Inclusive, claro, onde você vai usar esse raciocínio desses recursos ao seu favor. Outros fatores que predispõem à depressão, claro, esses que a gente falou antes, traumas e conflitos emocionais e psíquicos. Está também relacionado a poluições do ar, da água e as radiações eletromagnéticas. Você vê como que a gente precisa evoluir nessa compreensão desses fatores. Sinais relacionados ao estado depressivo. Isso aqui é só um resumo, tá, gente? Fadiga. A fadiga, tem várias formas de fadiga, ela é um estado de se manifestar a depressão. A pessoa olha e fala assim, poxa, eu não tinha essa fadiga como antes, mas agora, né, não consigo fazer aquelas coisas e vai. E o que fazer, né? Se não for um tratamento biológico, o que fazer? Dores musculares e articulatórias. A alteração também neuroquímica da depressão está ligada a isso. Gastrite. Grande parte das pessoas com gastrite, claro que ela tem um fundo claro psicossomático em mais de 80%, elas têm também tem envolvimento com o quadro depressivo também. Distúrbios inflamatórios intestinais, as doenças inflamatórias intestinais. São casos mais graves, né? Começa com colite, depois tem retocolite ulcerativa, doença de Crohn, síndrome do colo irritável. Todas têm uma relação com a depressão. Desejo por jogos diversos e por comprar. Alterações também na química do cérebro levam a pessoa a buscar o estímulo da compra. Isso também tem matérias legais na Discovery, na GNT, muito legais sobre isso também. A dose que a pessoa recebe quando ela compra, né? E ela precisa de novo renovar aquela dose. É uma alteração neuroquímica ligada à depressão também. Isolamento social, né? No sentido, tem um isolamento saudável e tem esse isolamento que você está falando aqui, que é um isolamento relacionado à depressão. Onde você recusa várias situações porque você está com uma baixa confiança, você está com uma baixa noção de imagem própria e uma baixa estima. Visão expectativa pessimista. Isso a gente vê bastante, vê em homens e mulheres. Eu lembro muito de homens com essas sofrimentos. São os pensamentos onde o cérebro te manda de volta aquelas lembranças, situações que doem. Lembranças de situações desagradáveis. Rompimentos, mágoas, feridas emocionais. Tudo que fica repetindo ali. Perdas que você teve, fica voltando ali. Então isso realimenta os estados da depressão. Traço de compulsividade e manias. A gente falou também daquele cantor, né? É um negócio... O lance aí volta ao ponto. Você começa a achar que é normal. Então, tem pessoas que elas vão também adquirir uma relação de ter um lugar certo para sentar dentro de casa. Depois elas têm aquele copo, só bebem naquele copo, depois só usam aquele talher, depois só usam aquele prato, daqui a pouco talvez tenha que usar só aquela toalha, eu não sei como é que vai sendo. Mas sei que isso, e também elas têm mania também nos mesmos programas de rádio e TV. Os familiares não aguentam mais aquele locutor.
já devia estar aposentado, mas o indivíduo está lá, não, esse cara é o bom, aí ele fica sozinho lá escutando, todo mundo vai embora, não aguenta esse cara não, mas o cara é o bom. Porque ele se condicionou de uma maneira que isso também já é uma alteração química. Muito comum de ver também isso aqui, declínio da autoconfiança e da autoestima. E desinteresse pelo afeto e pela sexualidade, que está ligada também à expectativa pessimista sobre as coisas, né? Falta de esperança. Depressão altera esses setores aqui da vida vegetativa, altera o apetite para mais ou para menos, o peso para mais ou para menos, o sono, né, geralmente rompendo, né, o ciclo do sono, reduzindo a função sexual. A área cognitiva, né, é prejudicada a atenção, como a gente falou no início, a memória, a capacidade de aprender e a capacidade de criar raciocínios, interagir na conversa com raciocínio. Na área comportamental, ela é ligada ao álcool, às drogas, ao desinteresse, à falta de prazer e à tendência também ao suicídio. Porque tem as situações também que você acompanha a pessoa e você precisa ouvir dela, né, se isso está se passando, porque isso não é tão incomum como talvez a gente possa pensar. Que a pessoa está concebendo, há algum tempo, interromper a vida. Então, isso tem muito a ver com o quadro, totalmente a ver com o quadro da depressão. Na área do corpo, a gente falou das dores, né, a alteração na digestão, a tensão muscular, a fadiga e também as dores musculares. A gente tem todos esses pontos que vocês podem ir lendo. Alguns pontos são feitos em grupo ou mesmo dentro de um tratamento. A alimentação qualitativa, ela é muito importante para fornecer, a gente vai mostrar em seguida alguns nutrientes que são nobres para o seu cérebro, tá? Ela é muito importante. E a suplementação feita por profissional envolve aminoácidos, vitaminas e minerais específicos. E tem alguns suplementos mais prontos, que a gente conhece e indica, que são suplementos em gotas, como o Neurocell e o Vita B6. Agem desacelerando, tem um efeito rápido, desacelerando o cérebro, aumentando a concentração, o estado de atenção, de presença, e fornecendo os elementos, os neurohormônios para o cérebro. Ou seja, aumentando o estoque da sua conta de nutrientes. Esses são nutrientes que não são encontrados, principalmente associados em drogarias, não são. Eles são geralmente formulados através da manipulação. Então você tem um nutriente nobre, muito nobre em todos os sentidos, que ele é utilizado como alimento, embora ele foi associado há mais de 50 anos atrás com a medicação psiquiátrica. Só que o lítio, no caso, ele é um parente próximo do magnésio e do potássio. Tem uma ação ali renal ali muito importante e ele é indispensável para manter alguns hormônios do cérebro em bom nível, inclusive a serotonina, a acetilcolina, e ele é fantástico para a memória, para o ânimo, e ele também tem uma ação relaxante também, que você percebe quando você toma em gotas, em minutos. Aí você tem em seguida, né, o lítio é o mais nobre deles, depois você tem em seguida o magnésio, selênio, zinco, manganês, cobre, as vitaminas B1, B2, B5, B6, B12, o triptofano, aí são aminoácidos, triptofano, tirosina, glutamina e colina, nutrientes nobres para o sistema nervoso. A pessoa tendo isso por perto, ela vai desacelerar o envelhecimento do cérebro. Essas são as propostas da nutrição cerebral, que tem livros, inclusive, à disposição na internet para vocês acessarem.
Essa imagem é a famosa sinapse. Ela acontece em frações de segundo. Todo ser humano, né? Acontece dentro do seu cérebro sinapses diversas. Eu gosto de falar que, então, quando encosta duas extremidades dos neurônios e libera, tem uma descarga elétrica e química, é nesse momento que são passadas as informações e os neurotransmissores, esses neuromensageiros que a gente falou, com acetilcolina, dopamina, serotonina e outros. É aqui que atua tudo. Essa ação aqui ela é responsável pelo o nosso traço de comportamento. De acordo com como ocorre isso aqui, você tem níveis mais altos ou mais baixos dessas substâncias, você está mais pessimista, você está mais otimista, você dorme melhor, você acorda de noite, você oscila menos emocionalmente, você recebe uma notícia muito ruim, você se recupera rápido. De acordo com como que acontece a sinapse e como que vai ficando o nosso estoque de nutrientes dessa substância no cérebro. O que é importante, né, para a química do cérebro para superar a depressão e a ansiedade? Bom, tem que ser um sono de qualidade, né? Controle da respiração, algo que a gente também é tão autônomo, né, que a gente nem percebe. Você precisa perceber como está a sua respiração, inclusive para obter uma estabilidade emocional e nervosa. Tanto que tem curso de meditação, tem as práticas de yoga, tem tipos de relaxamento diversos. E isso não pode ser dispensado de forma alguma, durante a vida toda. Evitar excessos alimentares. Café, mate. Tem diversos estudos sobre um e sobre o outro. E os doces? Os doces, o excesso de doces, a gente vê como ladrões de energia. Eles roubam muita energia vital e alimentam o processo depressivo. E o processo ansioso, que ele é muito ligado ao processo depressivo. Entende? Muitas pessoas têm uma sensação realmente, a gente tem, de um bem-estar quando ingerem o doce. Agora, tem tipos de doce diferentes, tem cargas de açúcar diferentes, né? Então, dá para a gente ir substituindo pelos doces que se aproximam das frutas, né? Pelas fibras, né? Onde vai haver uma liberação mais lenta da glicose no organismo. Quando eu falo doces aqui, são doces mesmo, são brigadeiros, são, né, doces mais concentrados. Eles baixam a energia da pessoa, embora a pessoa pense que ele aumente a energia, mas baixa a energia da pessoa. O aspartame é considerado também uma neurotoxina, que é usado no adoçante, né? O glutamato, ele também é uma toxina também, usado na maior parte dos temperos. Isso altera também a química do cérebro e deixa a pessoa mais vulnerável, além de outros aditivos. A gente vive nesse mundo aí cercado de aditivos. É importante também para a química do cérebro não acumular conflitos emocionais. Como é que está você? Está conseguindo fazer isso? Não acumular conflitos emocionais? Faxina. Você tem feito faxina no seu mundo emocional, aí, no seu depósito de emoções? Tem feito faxina? Está em dia? Fortalecer a mente e a fé, com certeza. Para superar as adversidades, com certeza. Você tem que agir antes, né? Antes do problema, você tem que estar de pé. Porque de uma hora para outra virão adversidades, notícias contrárias. Totalmente da vida. Praticar bons hábitos de leitura, busca e cultivo de boa informação, programas, palestras e cursos. Estamos quase terminando. A gente inclui também aqui a vida devocional e de prece, de oração diária, independente da fé. Exercícios físicos moderados, que também ajudam nessa liberação de neuromensageiros, né? Inclusive de dopamina e outras endorfinas. E o exercício físico, mexer com o corpo, ele é indicado
praticamente sempre. É só adaptar ao perfil da pessoa, para prevenir doenças e para ajudar na recuperação delas também. Conviver o máximo com a natureza, flora e fauna. Eu gosto de indicar as pessoas para cantarem. Umas começam cantando, cantam no banheiro e a coisa vai evoluindo. Daqui a um tempo elas estão com coragem de ir no karaokê. Eu já conheci gente assim. Elas falavam assim, eu vou só olhar. Aí depois, quando aquela pessoa canta pior do que eu, aí eu vou me aventurar também. Quer dizer, isso já é a dopamina levantando, porque a dopamina baixa, ela cantava na cozinha se estivesse sozinha. Aí a dopamina aumentou um pouquinho, ela está cantando um pouco mais alto, que já sai um pouco para a sala. Aí continuou, ela foi para o banheiro, já abriu. Aí um outro passo, ela falou, já vou no karaokê, subiu a dopamina. Aí outro passo, agora eu vou cantar. Pronto, cantou. Mais um passo, ela vai querer gravar um CD. É sério, porque levanta o hormônio, muda o comportamento da pessoa. Estar apaixonado, isso... Tem aí os neurohormônios ligados à paixão. Sentir-se útil à sociedade e aos necessitados. Perfeito. Disciplina com alimentação qualitativa para o sistema nervoso. Equilíbrio do temperamento. Controle da ansiedade. Esses são benefícios, né, quando a pessoa está bem nutrida no seu cérebro. Maior autoconfiança, maior otimismo, superior oxigenação e rejuvenescimento do cérebro. Aqui um ponto também, que também passa um pouco despercebido. Se a gente não percebe como a gente respira, você também não percebe também que qualidade de oxigênio você está conseguindo. O meio ambiente não colabora. Não colabora mesmo. O estresse libera substâncias, naturalmente hormônios do estresse, que são inflamatórias e são supressoras do oxigênio. Então, uma pessoa que vive constantemente ansiosa e que tem uma respiração encurtada, ela não acessa esse oxigênio, não dá isso, e ainda mantém o corpo inflamado. Porque o hormônio do estresse inflama, o sangue fica com alto nível de substâncias inflamatórias. E é o que a gente vê, está acontecendo aí. É só o que a gente vê. Então, não dá oxigênio para o cérebro, fica também vulnerável às doenças do cérebro, doenças da idade, prematuramente. Outro benefício é ter melhor memória, concentração, aprendizado, equilíbrio e controle do apetite e na obesidade, fortalecimento e rápida recuperação em ocorrências traumatizantes, proteção aos metais tóxicos, superior performance mental e profissional. Daí você rende profissionalmente ou como aluno em qualquer área, tendo uma boa nutrição para o cérebro. Muito grato por sua luminosa presença. O divino em mim saúda o divino em você. Vamos ter um minutinho daqui a pouquinho para perguntas. Muito obrigado.